Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos mais uma vez em Seu nome, em nome de Mestre, para que nós possamos todos aqui nesse instante, reunidos como estamos nos reunindo, possamos nos louvar, vos agradecer. Agradecer pela vida, Pai, agradecer por estar conosco sempre, querido Mestre Jesus, e juntos para o aprendizado desta noite com o Evangelho, Joana de Ângeles. Felizes sim estamos e vos pedimos nesta noite, querido Pai, nosso coração aberto a vós, que possamos sim sempre acolher em nossos corações suas melhores orientações, que tanto nos auxiliam e são fundamentais em nossa caminhada. Que possamos trabalhar a cada dia nós mesmos para o nosso progresso, para a nossa evolução espiritual. Grato, Pai, por mais esta oportunidade. Que assim seja, por vossa graça, agora e sempre. Pois é, amigos queridos, nosso boa noite, eu e Célia aqui. Damos uma boa noite para vocês, boa noite aí para Márcia Miranda, boa noite para a Verinha Fernandes também, vocês que estão conosco, então agradecemos muito, vocês que também aí estão chegando, claro. E como não consegui ontem chegar no horário, hoje nós estamos realizando o nosso encontro, que seria ontem, mas sempre com o mesmo carinho, né? E sempre vocês também com o mesmo carinho, mesma gentileza, todos nós juntos. E assim esperamos que estejam todos muito bem, com saúde. Eu ainda estou naquela fase, né? Tosse de vez em quando, aquele mal-estar, a Célia também, por estarmos juntos, claro, também foi contemplada, né? Acredito aí com o meu mesmo parasita, o vírus, bactéria, seja lá o que for, também está aqui um tanto quanto acabrunhada pelo resfriado, pela gripe, tosse, etc. Então, é o caminho, não é? É o caminho de todos nós. Assim, amigos, hoje nós continuamos com o Evangelho, vamos continuar então com bem-aventurados os que são misericordiosos, e falar de algo muito importante, que é o perdão das ofensas, que às vezes é tão difícil para todos nós. E na sequência nós vamos ter Joana de Ângeles, no capítulo 55 do livro Vamos Libertadores, as metas desafio. Nossos desafios de cada dia é o que Joana de Ângeles vai então trazer, falar um pouquinho aqui para todos nós. Vamos ver então o Evangelho de hoje, e no Evangelho de hoje nós vamos ter a leitura e o acompanhamento para todos vocês, claro, e para todos nós, sobre o item 14, né, do capítulo 10 do Evangelho, que fala então sobre o perdão das ofensas. Nossa boa noite para Gilciane Og, bem-vinda. E temos aqui nosso Evangelho de hoje que diz: perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Vós os perdoareis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus dá a seus discípulos, e encontrarei sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tão frequentemente quanto a ofensa te seja feita. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis contra o ataque. Os maus procedimentos e as injúrias, serás brando e humilde de coração. Não medindo jamais a tua mansuetude, farás enfim o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente, e conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar as suas faltas?
Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, escutai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes está voltado sempre para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidades que se vos perdoe, e a vós mesmos. Se os teus atos nos foram pessoalmente prejudiciais, é um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em filtrar os erros de vossos irmãos, não houvessem feito, senão ofensas leves. Espíritas, não ouvideis jamais que, tanto por palavras como por ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Se vós vos dizeis espíritas, sede-o, pois, ouvidai o mal que se vos pôde fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Aquele que entrou nesse caminho dele não deve se afastar, mesmo pelo pensamento, porque sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles estejam despojados de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu irmão. Essa é uma mensagem de Simeão, lá de Bordeaux, em 1862. Uma mensagem aí que já se vão 164 anos, né, Sônia? Sônia Martins aí também, nosso boa noite. Pois é, estamos no sábado, porque ontem não pude fazer, me atrasou demais, né? Então falei, vamos adiar, como eu deixei o recado aí todos para vocês. E hoje estamos então aqui realizando nosso encontro, que seria ontem, né? Agora, hoje, no sábado, né? O sábado do Senhor, como falam, né? E aquela aguinha, porque resfriado desidrata muito, e aqui estamos aí com aquela gripe, aquele negócio todo. Nosso abraço aí também, olha aí, Zuleika Brum, aquele abraço, Zuleika, que bom. Célia está aqui do lado, manda um abraço para você também, não é? Um abraço meu, um abraço dela, beijão aí para você, tudo de bom, do melhor saúde. Também, nosso querido Manuel Gimenez está aí, beijo no recado, viu, Manuel? Para você, para Elô, para todos vocês aí, essa família linda que você tem. Um grande abraço nosso. Beijo para vocês também. Também, Ivandes Braga aqui conosco, sejam todos bem-vindos. Meus queridos irmãos, o texto de hoje fala dessa dificuldade extraordinária que todos nós temos. Perdoar. Perdoar. Essa é a grande questão. Não nos esqueçamos, né, das palavras sábias, como sempre, de Jesus, e vendo aquela pessoinha indo lá levar o seu louvor ao altar, quer dizer, o louvor, que era um bem físico, quando a época desse, deixa seu louvor ao pé do altar e vai antes reconciliar com o teu irmão. Porque é óbvio, né? Ele sabia muito bem, como sabe até hoje, saberá pela plenitude dos tempos, pelo andar do tempo, da importância do perdão. Importância para quem perdoa, importância para quem é perdoado. Porque não só necessitamos perdoar, também necessitamos ser perdoados.
E o problema é que muitos não reconhecem que precisam ser perdoados. Às vezes, porque Jesus disse, né, pecais até pelo pensamento. Então, esse pecado pelo pensamento deve ser dirigido ao alto, né? Esse perdão pelo pensamento errado. Mas aquilo que nós falamos e aquilo que nós expressamos com atitudes é perfeitamente visível às outras pessoas, especialmente as pessoas envolvidas na situação em que, onde dizemos, perdemos a nossa paciência e transformamos pensamentos em palavras ou mesmo em ações não muito recomendáveis, né? E aí realizamos um fato que pega mal, claro, para nós, vamos dizer, que somos causadores, né, do ato ruim, aquele que é o objeto do nosso ato ruim, ou vice-versa, quando somos nós os ofendidos, e acontece. E isso pega mal porque, se não é uma discussão, vamos dizer assim, colocar em termos de discussão, tá, cara a cara, no particular, entre os envolvidos, é algo que se torna aí já público. E como tem situações que a gente observa pública, né? Um desentendimento em um comércio, em um bar, em um restaurante, quanto já podemos ter presenciado isso. E leva a situações desagradáveis, quando muito aos extremos. Né? Extremos que aí atentaram até contra a própria vida. Ficou tão famoso aquele caso no litoral, lá uns tempos atrás, né? E foi assassinado o rapaz, uma discussão lá com o garçom, etc. e tal. E não é algo assim tão trivial, porque o acontecimento desse tipo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, não é tão incomum, infelizmente. Partimos, como se diz, né, na linguagem, partimos para a ignorância com muita facilidade. E se nós não temos essa índole de, né, criar caso, vamos dizer assim, porque criar caso vai implicar fatalmente em uma ofensa, alguma coisa desse tipo. E se nós não temos esta índole, mas a gente sabe que se nós formos apertados, vamos entrar em estresse e aí perdemos nossa, entre aspas, compostura e podemos fazer também coisas dos quais arrependeremos depois. E o texto fala sobre perdão, sobre a necessidade do perdão. Até porque cita Pedro, né, com toda a característica dele, a época de Jesus, contestador, bravo, etc., como reza a história. Perguntou para Jesus, mas Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. Tá bom perdoar 7 vezes? Né? Jesus, com aquela calma que ele tinha, à exceção do episódio do templo, quando ele desceu o chicote no pessoal lá, mas ele era tranquilo, ele falou, Pedro, meu filho, 7 vezes? Não, perdoa 7 vezes, 70 vezes. Ou seja, é uma quantidade imensa de perdão que devemos sim nos esforçar para conceder. Até porque também queremos ser perdoados pelos nossos erros, pelas nossas intempestividades, pelas coisas que fazemos quando a gente perde um pouco a paciência, estribeira, como a gente fala. E a gente acaba causando também problema. Mas o problema é, para nós, ainda, né, dado o nosso ego, nosso amor próprio, nosso orgulho, nossa vaidade, reconhecemos que erramos publicamente quando assim aconteceu ou diretamente com a pessoa envolvida, porque vai ferir nosso amor próprio, né, vaidade, egoísmo, tão famoso em todos nós, e acabamos deixando passar. E aí ficamos com isso, porque nossa consciência sempre está nos falando. E felizes os que têm consciência, porque muitos fazem e não se arrependem mesmo. Se pudesse, eu faria de novo com mais gravidade ainda, para obter as vantagens que querem. E muitas vezes conseguem. Mas senão é aquilo que a gente diz, né? Que a própria Escritura diz, o próprio Evangelho fala, pode enganar todo mundo aqui durante sua vida, mas a Deus ninguém engana. Então não tem jeito. Se nós não conseguimos nos redimir pelo perdão concedido ou pelo perdão pedido durante a encarnação, é algo que nós vamos ter que resolver depois. Então, até por isso que Jesus falou,
para aquela pessoa, né? Deixa a tua oferta aí, vai lá reconciliar com seu irmão. Pode ser até que quem estava passando, para quem ele dirigiu as palavras, não tenha entendido nada. Porque naquela época o conceito de espírito, de coisas erradas que fazemos, era principiante, vamos dizer assim. Então, hoje nós sabemos a exata dimensão do que Jesus quis dizer com aquilo lá. E o Evangelho traz para nós essa situação, coloca para nós muito claramente a necessidade do perdão. Até para nos tranquilizarmos, porque quanto mais ficamos remoendo coisas que os outros falaram de nós, e que não sei o que, e isso e aquilo, injustiça, e fomos injustos, ficamos remoendo, mais ainda a nossa mente vai ficando perturbada. E como consequência, o nosso próprio corpo também vai sentindo os reflexos dessa perturbação. Então, amigos, é a melhor maneira, o fato de conceder o perdão e ter a humildade de pedir o perdão para a nossa própria tranquilidade. Mas para isso precisamos vencer a nós mesmos, nosso orgulho, nossa vaidade, aquele, entre aspas, amor próprio que todos nós temos, que é um amor próprio extremamente impróprio, porque só dificulta a nós mesmos a nossa vida. Então, nosso Pai, né, nos fortaleça, como sempre tem fortalecido, é que também muitas vezes nem reconhecemos essa fortaleza que recebemos, porque temos tantas orientações, tantas vezes ouvimos falar da mesma coisa, no mesmo sentido, mas entra por uma orelha, sai pela outra, como a gente costuma dizer. E é, claro, uma responsabilidade totalmente nossa. Atitudes nossas, não é? Então vamos cumprimentando a vocês aí, olha, que ainda não, que estão conosco, porque vários passaram pela telinha. Aqui na telinha consigo ver o Ribeiro, né, o Roberto Ribeiro, a Ivana entrando aí, mas também temos alguns, né? Boa noite, temos aqui boa noite da Ivana, do Ribeiro, Roberto Ribeiro, Lara, a Silvana Martins, Ivandes Braga e muitos outros que passaram, já deixaram também aí seu boa noite, simpático para todos nós. E a gente sempre agradece, né? Agradece a vocês que deixam aqui conosco o boa noite, também a vocês que compartilham, sempre é muito bom, ok? Nosso agradecimento, sejam todos muito bem-vindos. E agradeço pela paciência, né? Que é uma virtude. Está exercendo e desenvolvendo muito bem essa paciência para conosco. Olha que bem. E, claro, para com os outros também. Vamos ver então o que Joana de Ângeles fala para nós, e vai falar sobre desafios. Metas, desafios, é aquilo que Joana de Ângeles fala para nós hoje, no capítulo 55 do livro Rumos Libertadores. E ela nos diz o seguinte: inevitável o progresso, fatalidade incoercível, quer dizer que não tem jeito a evolução. Localizado no processo histórico espiritual da ascensão, não ficarás à margem do impositivo divino, avançar para a felicidade. É o caminho de todos nós. Evolução, avançar para a felicidade. Ante a determinação da lei, não te esqueças das metas de desafio que deves atingir, mesmo que seja com as maiores dificuldades. Os condicionamentos do passado impelem o espírito à queda, ao desalinho, com os quais facilmente aderes, ela diz, né? Para tanto, basta que te deixes arrastar pela correnteza da acomodação e da indiferença ante o bem. E a gente vai chegando à conclusão que já vamos ver aonde que vai entrar essa questão do perdão para todos nós, que é um desafio muito grande. Em decorrência disso mesmo, parece-te quase impossível romper com a retaguarda, com as coisas antigas, né? E logrando a resistência para culminar na vitória sobre os limites impostos pela urdidura do princípio animal. Conservamos e muito ainda, né, como ela mesma diz aqui, atavicamente, esses comportamentos animais lá do tempo primitivo para todos nós,
essas nossas reações intempestivas, que é bem típico, né, dos animais que muitas vezes temos até dentro de casa. Então ela diz, em decorrência disso, parece-te quase impossível romper com a retaguarda, logrando a resistência para culminar na vitória sobre os limites impostos pela urdidura do princípio animal, reflexo da personalidade deficiente. Ninguém alcança os altiplanos sem vencer os percalços do caminho. Não vão chegar na evolução se não conseguimos vencer as dificuldades. Ninguém alcança, então, sem vencer esses percalços. A visão das alturas é fruto da ascensão, que desafia os que transitam nas baixadas. Não te retenhas ante a fragilidade aparente das forças. Ou seja, sempre devemos desejar mais, trabalhar pela nossa ascensão, pela nossa melhora espiritual, trabalhando nossas virtudes tão deficientes ainda, que é a questão, né, da paciência, da tolerância, da indulgência, do próprio perdão em si. E que se nós não trabalharmos para melhorarmos esses itens, vamos continuar aí patinando. O espírito é o que se impõe, a que se subordina. Se estás acompliciado com a ira que irrompe e violenta, abrindo as portas ao ódio, detém a fúria e preserva a confiança tranquila. Se as aspirações a que te prendes parecem conspirar contra os ideais de felicidade, insiste com o mesmo entusiasmo 1000 vezes, como se for a primeira tentativa cada vez. Se aquilo que nós desejamos não conseguimos, temos que perseverar na busca dessa evolução. Se tombaste no complicado dos erros e te deixaste arrastar ao engodo que produz o crime, recomeça corajoso, sem remorso inútil, nem receio injustificado. Não é certo que a tua austeridade, se faça soberba. Pode ser austero, tá, mas não precisa ter soberba com relação a isso. Tampouco não acomodes ao engano em eufemismos de solidariedade. As metas de desafio são de dentro do homem para fora, na áspera luta da sublimação. E se fazem também de fora para dentro nos apelos externos, para os quais a disciplina te dará resistência, a fim de não sucumbires. É muito importante isso que ela diz aqui nesse parágrafo, que as metas de desafio são de dentro para fora, na áspera luta da sublimação. Nossos grandes desafios são de dentro para fora. Os desafios estão em nós mesmos, essa mudança que nós precisamos desenvolver, ter nas nossas relações. Sermos mais indulgentes, menos rigorosos, né? Dizendo como se nós fôssemos os donos da verdade absoluta. E cada um de nós se julga dono da verdade, sim. Então, quantos bilhões de verdades existem nesse mundo? Aqui encarnados, né? 9 bilhões de verdades. Mais outras 30 bilhões aí no plano espiritual, digamos. São muitas verdades que se entrechocam, porque cada um de nós tem a sua. A única verdade absoluta que equaliza, que iguala a todos nós, é a aplicação dos princípios evangélicos, que nos traz tranquilidade e que, claro, nos dá todos os indicativos para que tenhamos alcançado essa plenitude espiritual, que por enquanto ainda está um tanto quanto longinho de nós, né? E Joana diz: tem cuidado contigo próprio e em relação àqueles que te induzem às alucinações. Mantém-te vigilante, chora, porém provê-te de fé e paz. Essa é a tua oportunidade, a oportunidade que precisamos aproveitar. As orientações nós temos, ninguém pode alegar que não sabia, que não sabe,
porque sabemos muito bem, mas a resistência a essas mudanças, como diz a Joana, vem de dentro para fora. Ou seja, nós somos resistentes. Mas mesmo quando a resistência, né, vem de fora para dentro, nós devemos estar preparados para enfrentá-las. E Joana disse, não a retardes mais. Simplesmente isso. Né? Não retardemos mais. E termina dizendo, Jesus conduziu-se interregimo nas metas de desafio, desde o berço, a cruz, a ressurreição e a ascensão, amando, ajudando, sempre ligado ao Pai, em quem buscava forças e plenitude para a vitória final. E ela encerra dizendo, imita-o e atingirás as tuas metas, desafios. Claro, né, que nós temos todos nós temos muitos problemas, e às vezes problemas que não são problemas, mas que transformamos em problemas porque facilitam a nossa própria vida. Não posso resolver, então vou seguir por aqui. E muitas vezes não é assim. Joana de Ângeles é bem clara quando fala que a ascensão vem de dentro para fora. Porque os exemplos estão ao nosso redor e as orientações todas nós sabemos. Cumpre-nos aumentar um pouquinho a nossa humildade, derrubando nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para que nós possamos todos caminhar, ajudando-nos mutuamente. Esse é o caminho, puro, simples. Não fazemos agora, vamos ter que voltar inúmeras vezes até atingir e entender que verdadeiramente esse é o caminho. Mas mesmo sabendo o caminho, ainda somos resistentes em percorrê-lo. Essa é a nossa realidade, mas esse é o caminho. Pois é, amigos, vamos cumprimentar nossos aniversariantes então, felizes, que afinal de contas, aniversário, olha aqui, Paula Fracinete Gonçalves Silva, Wilton Ferreira, Cido Camargo, Roberto Tabata Machado, a Nilza Guastali, esposa do Ronaldo, nosso grande abraço. Então, para todos vocês aniversariam hoje, nosso abraço, que Deus abençoe imensamente. Amanhã temos também, olha aí, a Nathalie Vieira, Magda Haas, Nicolas Seganho. Aliás, desculpem, perdoem, né? Que fiz aqui uma pequenina confusão. Hoje, então, esse aniversário que eu falei antes, foi ontem. Né? Da Paula Fracinete, do Wilton Ferreira, Cido Camargo, Roberto Tabata Machado, Nilza Guastali. Hoje sim, que é da Nathalie Vieira, Magda Haas, o Nicolas, aniversariando hoje. Nicolas, que é o namorado da sobrinha Lívia, né? Então a gente manda um grande abraço para ele, uma pessoa magnífica, né? E também aniversário da Vilma Marim, também da Glória Boldrin. Então mandamos o nosso cumprimento a todos vocês. E eu aqui, só um segundinho aqui que eu devo ter pulado aqui. Vamos lá, os aniversariantes, 14, 15, 16, 16, está aqui, Michele da Silva Oliveira, né? A Célia Silva, o Paulo Silvano, Ângela Catarina e Maurício Pitoli aniversariando, então, dia 16. Para todos vocês, então, amigos queridos, os nossos cumprimentos, que Deus abençoe, abraço coração a coração, e plantem as sementes boas para que a colheita venha aí, não tenhamos dúvida. E é isso, né? Olha que eu quero nem tossir hoje, né? Mas a água é necessária. Vamos partir ao nosso encerramento, com a graça de Deus, todos nós juntos, né? Com saúde. E nesse início, então, da melodia, vamos tranquilizar corpo e mente e levar nossos pedidos, levar mentalmente as pessoas que vocês querem colocar na prece pedindo fortalecimento ao nosso Pai. Do Hamilton Tobin. Então, vamos lá? Vamos lá.
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos novamente em seu nome, Pai, vos agradecendo pela vida, vos louvando, agradecendo o Mestre Jesus que está sempre conosco. E nós felizes, porque mais uma vez juntos, podemos levar até vós, Pai, a essência do nosso coração, vos louvando e agradecendo. E sim, também fazendo nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo por todos os nossos filhos, pedindo especialmente pelos aniversariantes desses dias, pedindo também, claro, por nós todos os pais que trouxeram e trazem seus filhos ao mundo. Agradecemos a presença, a participação importante de nossos entes queridos, familiares e amigos em nossas vidas, nós que já nos deixaram, caminhando agora no plano espiritual e para quem pedimos suas bênçãos. Pedimos suas bênçãos, Pai, também aos nossos irmãos que entre nós terminam sua caminhada, retornam ao plano espiritual. E a estes, Pai, que estão conosco e que precisam, sim, de suas bênçãos, de seu fortalecimento para a caminhada aqui, junto a todos nós, na procura de nosso progresso espiritual. E também a esses que em nossos lares mentalizamos, levando a vós seus nomes. E aqui pedimos por Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cristiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Luz da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Márcio Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolucci, Rovani Nicolucci, Eliana Saldanha, Eliana Saldanha, Helene Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cristina de Paulo, Eudício Ferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana, Dona Bela Basso, Maurício Barros, Bárbara Comete, Isadora Pérez Garcia, Laisiane Serra, Jandira Vieira Furlan, Tercília Antonello, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Laudemir Ruiz, José Carlos Bispo, Eike de Santos, Anderson Barbosa Pires, Ivonete Panaferino, Maria Terezinha Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nardes, Rodrigo Nunes Frade, Cristina Mariossi, Estefânia Miranda Vitorino, Carlos, Caio César Branco Nunes, Maria Rodrigues Camargo, Clarice Rodrigues Camargo, também Mauri Hamilton Tódero. A todos, Pai, suas bênçãos, a nossas famílias, suas bênçãos, porque tanto assim necessitamos. A todos nós caminhando neste mundo, suas bênçãos, Pai, aos nossos dirigentes para que trabalhem pelo povo que necessita. Suas bênçãos a todos os irmãos que estão à procura do trabalho tão necessário, aqueles que nos dão trabalho e aqueles que amorosamente cumprem as suas obrigações. Abençoa nossas casas de oração, onde vamos nos louvar e agradecer felizes. E que, sim, a vinda dos nossos irmãos no plano espiritual para o nosso mundo físico traga a todos eles o caminho da ascensão espiritual, porque eles se juntam às nossas crianças, jovens, adolescentes, com grandes expectativas para a vida que iniciam, mas que essas expectativas sempre sejam fortalecidas, Pai, fortalecidas pela indulgência, pelo perdão, pelo amor, pela paciência, tolerância, pela caridade, fraternidade, e tanto que todos nós juntos precisamos progredir e precisamos recuperar este mundo que trouxestes para nós. Assim, Pai, levamos a vós, amada prece do nosso querido Mestre, que nos deu as seguintes palavras abençoadas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós no vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque o vosso reino, o poder e a glória pela eternidade. E nós humildemente pedimos, sim, pedimos o teu amor, a tua paz, a tua luz, pedimos a tua misericórdia para todos nós que estamos reunidos, para nossos familiares, para todos os seus filhos neste mundo, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem. Seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais, tragam para o nosso complicado e frágil corpo físico o equilíbrio, para o nosso tão comprometido corpo espiritual, as suas bênçãos regeneradoras, e a nossa mente a harmonia necessária. E levamos todo o seu amor onde formos aos nossos irmãos.
Abençoa ainda nossos anjos guardiães, os bons espíritos, e a volta de todos os nossos irmãos que se perderam pelo caminho, ao caminho do bem tão necessário, fortalecendo a todos. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, por vossa graça, agora e sempre. E assim, amigos, vamos agradecendo a participação de vocês, agradecendo a Índia também, que está aqui conosco, já do Irajara, né? Lá do Jaguarão, lá do Rio Grande do Sul. Aquele abraço meu da série para vocês, nesse dia, né, que tivemos que fazer hoje, com muita alegria, e desejamos a vocês uma linda noite, um ótimo domingo, final de semana de muita paz, de muito amor com a família. E vamos marcar então para depois amanhã, já segunda-feira, uma nova semana, novas expectativas, nosso retorno juntos para o Evangelho, para a Joana de Ângeles. Uma linda noite para todos vocês, fiquem todos muito bem, lindamente bem. Beijo grande no meio da série para vocês, aquele abraço, coração a coração, e até segunda-feira, em que a paz do Senhor esteja sempre convosco, conosco, sempre e sempre. Fiquem todos muito bem e até segunda. Tchau.